que qualquer imagem utilizada de pacientes esse uso foi consentido para fins educacionais e de pesquisa. Tá? Essa é a dona Gertrudes. A dona Gertrudes é uma paciente que tem fibrilação atrial. Ela não tinha diagnóstico da sua fibrilação atrial e ela teve um quadro de AVC grave, com uma oclusão da artéria cerebral média direita, causando uma paralisação completa dos movimentos do lado esquerdo do corpo dela, né? Os familiares reconheceram adequadamente o sintoma, acionaram o SAMU. A atenção do SAMU fez o protocolo correto do AVC. Ela chegou numa sala de emergência capacitada, recebeu trombólise endovenosa. Ela teve uma piora e foi identificada uma piora do quadro dela. Foi realizado o tratamento endovascular e ela teve uma melhora completa, recebeu tratamento na unidade de AVC e recebeu prevenção secundária, né? A dona Gertrudes, ela teve essa melhora completa e quando todas essas etapas acontecem corretamente, né, quando o paciente tem todas essas etapas sendo realizadas da maneira adequada, 52% dos casos tem uma resposta adequada, como é o caso da dona Gertrudes. Agora, mesmo fazendo todos os cuidados, com todas essas etapas e todos esses recursos sendo utilizados, 24% de casos como ela vão ficar com uma incapacidade grave e 24% vão evoluir para óbito, mesmo com todos esses cuidados. E o mais impressionante é que 90% desses casos poderiam ser prevenidos, né? Eu gostaria de introduzir para vocês um conceito que é importante, porque a gente vai conversar sobre isso durante toda essa apresentação, que é a fração atribuível populacional. É a proporção de casos que a gente poderia eliminar daquela doença se a gente tirasse um fator de risco. Então, é a fração que é atribuível a um fator de risco. Tá? A gente tem essas informações através de estudos, né, que pegam os casos, por exemplo, de AVC, e a gente pode avaliar quantos que tinham hipertensão ou que não tinham, e um grupo controle representativo da população, com ou sem a doença, para saber a prevalência daquele sintoma naquele grupo, né? Esse é um dos estudos mais importantes da área, que foi o Interstroke, incluindo 26 mil pacientes de 132 países, pacientes recrutados entre 2007 e 2015, e que observou que a fração atribuível populacional foi 91% nos casos de AVC isquêmico e 87% dos casos de AVC hemorrágico. Ou seja, 90% dos casos de AVC isquêmico poderiam ser prevenidos com a realização de controle de fatores de risco. O fator de risco mais importante de longe foi a hipertensão, que, se eliminada, poderia reduzir em 48% a incidência de AVC, e essa fração é ainda maior no AVC hemorrágico, de 56%. Né? E seguido de atividade física regular, com 36%, né? Dislipidemia, então, alteração de colesterol, dieta, a relação de cintura-quadril, que é um indicativo de obesidade, também fatores psicológicos, tabagismo, fibrilação atrial, injeção de álcool, que aumenta o risco de AVC isquêmico e aumenta mais ainda o risco de AVC hemorrágico, e também a história de diabetes contribuindo com menos, né? Porém, esse tipo de risco, ele é específico para cada região, né? A gente observa que nos países, em Gana e na Nigéria, eles realizaram um estudo e observaram que o FAP da hipertensão era 87% no AVC isquêmico e 97% no AVC hemorrágico. Se eu estou em um lugar que controla bem a pressão, essa fração vai cair bastante. E se eu estou em um lugar que não realiza o controle apropriado da hipertensão, a gente tem um aumento significativo desse risco, né? Agora, não somente analisando o impacto na incidência do AVC, a gente também tem pesquisas que investigam o impacto desses fatores de risco em causar AVCs mais graves, na mortalidade, e também nos anos de vida perdidos não só por morte, como também por incapacidade, né?
a pessoa ficando com uma incapacidade física por conta daquele AVC, né? Então, esses DALIs, eles são a perda de qualidade de vida não só pela morte, como também pela incapacidade, né? Então, foi feita uma corte com 14 mil pacientes na Holanda, né, dos quais 1.200 tiveram AVC, e 27% das mortes depois de um AVC elas poderiam ser explicadas pela presença de fatores de risco de longa data, como, por exemplo, o tabagismo, que aumenta a gravidade do AVC, a fibrilação atrial e a hipertensão. O tabagismo não só aumentando a gravidade do AVC, como também podendo causar aumento de morte por complicações pulmonares, por exemplo, né? E a fibrilação atrial como uma causa importante associada a um risco absoluto aumentado de morte, e a hipertensão por ser muito comum e também aumentando o risco de morte, né? No Global Burden of Disease, que foi um outro estudo que utilizou uma metodologia diferente, pegando 188 países, né, com 17 fatores de risco, eles chegaram a uma conclusão bastante semelhante, que 90% desses DALIs, né, tanto morte quanto sofrimento, poderiam ser prevenidos. Vejam que 72% poderiam ser prevenidos controlando apenas fatores metabólicos, como colesterol, obesidade, insuficiência renal, e 66% apenas com fatores puramente comportamentais, como, por exemplo, o tabagismo, a dieta e o sedentarismo, né? A gente tem 28% sendo atribuídos a fatores ambientais, como, por exemplo, poluição, né? E nos países em desenvolvimento, exposição a chumbo, né? A poluição subindo como um fator importante para o AVC nos últimos anos, né? E nos Estados Unidos eles observam um stroke belt, né, que é a incidência muito aumentada de AVC nas regiões mais carentes do país, que é onde também tem um pior controle da hipertensão e onde tem piores indicadores socioeconômicos. E observamos o mesmo fenômeno acontecendo em Santa Catarina. Nas regiões do estado com um pior IDH, a gente tem uma maior incidência de AVC isquêmico. E não só em Santa Catarina a gente observa esse fenômeno, como em Joinville, os bairros com melhor condição socioeconômica, maior nível de educação, têm uma incidência de 59 casos de AVC para cada 100 mil habitantes, comparados com 151 nos bairros mais carentes. Esse tipo de informação ela é bastante útil para ser utilizada em processo de decisão na gestão. Pensando nisso, a linha de cuidado do AVC ela prevê a prevenção primária, sendo realizada pela atenção básica, né, pelas estratégias de saúde da família, na detecção e controle de fatores de risco e na promoção à saúde, né? Então, as diretrizes são, na hipertensão, rastreio a cada 2 anos para usuários com pressão até 119/79, e a cada ano, quando essa pressão varia entre 120 e 139/89. E também precisamos incluir mudança no estilo de vida em todos os pacientes, não basta fazer o tratamento com medicação. Quando indicado, a medicação ela deve ser individualizada, e o controle da hipertensão, independente do uso da medicação, é mais importante, né, do que a gente escolher uma classe de medicação em relação a outra. No controle do AVC, essas são as evidências atuais, né? Com relação ao sedentarismo, os adultos saudáveis, eles devem realizar atividade física moderada a intensa, pelo menos 40 minutos por dia, 3 a 4 dias por semana, né? E na dislipidemia, além de mudanças no estilo de vida, quando é identificado um risco individual elevado em 10 anos, está indicado o controle com estatinas, né? Na nutrição, a gente tem algumas dietas que são comprovadamente efetivas em reduzir a incidência do AVC, como, por exemplo, a redução na ingestão de sódio e aumento na ingestão de potássio, e a dieta DASH, que é uma dieta para hipertensão, também com ênfase em frutas, vegetais, laticínios com baixo teor de lipídios e baixa ingestão de gordura saturada, né? Outra dieta que tem evidência na prevenção primária do AVC é a dieta mediterrânea, quando suplementada com castanhas. Eu gostaria de ressaltar a importância de iniciativas como, por exemplo, a caminhada e corrida do AVC, que é realizada anualmente pela Associação Brasil AVC, no intuito de incentivar a prática de esportes e exercícios físicos como ferramenta para a prevenção primária do AVC, assim como a exposição interativa, né, que tem ido a escolas para fazer esse estímulo à adoção de uma melhor
um melhor estilo de vida desde a sua adolescência, né? Em Joinville, a gente tem o programa Mexa-se, né, que tem 5 modalidades diferentes, que simula a realização de exercício físico na população em geral, onde qualquer morador está habilitado a se cadastrar. Então, tem o Mexa-se Run, que é de corridas, né, o Mexa-se Funcional, onde são disponibilizadas aulas de ginástica localizada e funcional. O Mexa-se Ritmos, com aulas de ginástica com dança e diversos ritmos. Tem também o Mexa-se Bike, que promove o uso de ciclismo e simula também a interação familiar com crianças. E, mais recentemente, também temos o Mexa-se Online, que oferece, de forma virtual, aulas de atividades físicas, né? A gente tem uma procura grande, assim, pelo que eu tenho observado no Mexa-se. Eu acho que um desafio talvez seja dar mais escala ao programa, né, e ofertar vagas de maneira a tornar isso realmente um programa populacional que possa mudar os desfechos de uma população como um todo, né? Mas, pelo que a gente observa, é um programa bastante interessante, né, que é uma iniciativa bastante apropriada na prevenção de doenças cardiovasculares, né? Também gostaria de ressaltar a presença do Programa de Controle Municipal de Tabagismo, né, que tem todos os documentos que orientam que todo profissional de saúde, ao fazer um contato com um paciente, com uma pessoa que fuma, ele deve utilizar uma abordagem estruturada para aconselhar e também saber a técnica de como fazer e quando fazer essa interrupção, né? E existe também indicação de medicações em determinadas situações, né? Agora, eu comentei sobre a fibrilação atrial, que não é a causa mais frequente de AVC, porém, quando esse AVC acontece por uma arritmia cardíaca, uma fibrilação atrial, ele costuma ter um desfecho muito mais grave, com mais incapacidade e também consumir mais recursos do sistema de saúde em termos de custos, né? E foi identificado através do João Vasque que, em 2015, de todas as pessoas que tinham fibrilação atrial com AVC, 53% sabiam que tinham a doença e a outra metade não sabiam. E daqueles que se sabiam, 72% não estavam utilizando anticoagulantes, né? Entre os casos que utilizavam anticoagulantes, varfarina, 100% com um RNI abaixo do alvo significa que o tratamento não estava sendo efetivo. Então, a prefeitura desenvolveu um programa, né? O nosso querido doutor Cabral pensou nesse programa e desenvolveu com a Secretaria de Saúde para organizar o cuidado da fibrilação atrial no SUS, saber se é viável e se é sustentável no SUS, né? A gente teve vários contratempos, principalmente por conta da pandemia, mas agora já estamos com as 5 unidades piloto sensibilizadas e realizando a captação de pacientes. Então, a nossa fase piloto está calculando qual é a sensibilidade da palpação de pulso, né, a especificidade, se isso dá para fazer na prática, né, por profissionais de saúde que estão na linha de frente, né? E a gente está com cerca de 500 pacientes que já foram, 500 pessoas da comunidade que já foram inclusas nesse projeto e nossa expectativa é conseguir, ao longo do próximo ano, dar mais escala para esse projeto e transformar isso num programa de saúde da população de Joinville e não de algumas unidades pilotos, né? Hoje, em Joinville, nós estamos discutindo o Plano Municipal de Saúde. O Plano Municipal de Saúde, ele é orientado através da metodologia DOME, que são as diretrizes, objetivos, metas e indicadores. Então, a Secretaria ela coloca quais são as suas diretrizes para esses próximos 4 anos, onde que ela quer chegar, né? Como que ela vai, quais são as suas metas e como que são medidos esses indicadores, né? Isso, e um aspecto positivo do Plano Municipal de Saúde é que a primeira diretriz ela já traz fortalecer a atenção primária, a saúde como ordenadora da rede e coordenadora do cuidado. A gente sabe que, além da promoção de saúde, que depende muito das pessoas e de questões mais macro, é na atenção básica que eles fazem o controle dos fatores de risco, né? E como um dos objetivos, promover a intersetorialidade visando ações de prevenção de doenças e promoção à saúde. Então, a gente tem uma janela de discussão, inclusive, para estimular que sejam adotados objetivos e metas de maneira a atender esse interesse do paciente, da pessoa que nunca ter um AVC, né? E se ele tiver um AVC, ele ser cuidado de maneira apropriada.